Paz, queridos, amados, 12º dia. Estamos aqui hoje para falar mais um pouco da palavra. Estamos caminhando, né? No final desse propósito maravilhoso. Amados, tem sido um tempo maravilhoso. Um tempo onde Deus tem falado, um tempo onde Deus tem jogado sementes, né? Que o nosso coração possa estar recebendo essas sementes, tá deixando frutificar em nós essas sementes. Queridos, hoje eu vou falar de algo que todos nós temos que ter: ser bondosos. A bondade e a benignidade é um fruto do Espírito. Então, quem anda no Espírito, quem está no Espírito, ele automaticamente vai estar produzindo esse fruto, que é a bondade e a benignidade. Por quê, amados? Porque eu não posso andar com o Espírito, ter o Espírito Santo em mim e ser uma pessoa indiferente à dor do próximo. A bondade, ela nos leva a cuidar do próximo. Ela nos leva a olhar o próximo. Jesus deixa uma parábola muito interessante sobre a bondade, que é a parábola do bom samaritano, que para todos nós entendermos como é importante a bondade. Olha, vamos ler lá em Lucas 10, 25, que diz: E eis que levantou um certo doutor da lei, tentando dizer: ó mestre, que farei para herdar a vida eterna? Que está escrito na lei? Jesus lhes disse: o que está escrito na lei? Respondeu ele e disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, de todo o teu coração, e de todo o teu entendimento, e o teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: respondeste bem, faze isso e viverá. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? Respondeu-lhe e disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E, aproximando, atou-lhe as feridas, aplicou-lhe azeite e vinho, e, pondo-a sobre sua cavalgadura, levou para uma estalagem e cuidou dele. E, partindo outro dia, tirou 2 dinheiros e lhe deu de hospedeiro, e disse-lhe: cuida dele, e tudo que mais gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, desses 3 te parece que foi próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai-te e faz da mesma maneira. Amados, aqui estava falando que um doutor da lei pergunta a Jesus: o que nós faríamos para herdar o reino de Deus? Para a gente ter uma intimidade, um relacionamento com Deus. Eu sempre falo aqui, Jesus era simples, Jesus era bom, Jesus era amor, Jesus exalava amor, Jesus era justo. Então nós temos que, se nós queremos ser imagem e semelhança, queremos andar como Jesus andou, nós temos também que ter essas características em nós. E uma característica que eu acho muito interessante, a bondade. Por quê, querido? Antes de você ser bom, você tem que amar o próximo como a ti mesmo. Você tem que declarar o seu amor para o próximo. Antes de amar você tem que amar o próximo. E tem que amar com amor genuíno, um amor verdadeiro. O samaritano aqui, você percebe que ele era uma pessoa normal, uma pessoa que talvez nem tivesse uma religião. Nem tivesse, ele era um homem que talvez nem conhecesse profundamente Deus. Os samaritanos, eles não tinham relacionamento e intimidade com Deus. Mas vinha um sacerdote. Um sacerdote, se você for olhar, hoje, você olha para um sacerdote, um pastor, né, um bispo, você fala assim: essa pessoa tem bondade no coração. Essa pessoa tem amor no coração. Então, amados, a primeira coisa que você vai observar é se ele ama o próximo. Aí você vai perceber se ele anda com Deus e com o Espírito Santo. Porque a bondade tem que ser uma característica
da pessoa que anda com Deus, que anda no Espírito, que anda no poder. Ele tem que ter a característica de ser bom. Eu falei com meu esposo, eu desde criança, eu aprendi a cuidar muito do próximo. A minha irmã tinha 8 anos, ela tinha paralisia e eu tinha 6. E minha mãe mandou ir para a escola para cuidar da minha irmã, porque nós morávamos no sítio, andava mais ou menos 2 quilômetros. E minha mãe, a gente ia de charrete às vezes, né? Tinha um vizinho que tinha curral, levava a gente, e minha mãe mandou que eu fosse para levar a minha irmã. E eu comecei a estudar muito cedo, porque eu tinha que acompanhar a minha irmã para poder proteger a minha irmã, que era fraca, e eu já era mais robusta, então eu ia para proteger a minha irmã. A minha mãe ali, na minha infância, ela estava me ensinando a ser boa, a cuidar do próximo. Na época foi ruim? Foi. Todo mundo falava, essa menina é muito pequena, muito criança. Mas a minha mãe não estava sendo ruim, ela estava me ajudando a formar o meu caráter. Então, muitas crianças hoje não têm o caráter da bondade porque os pais não ensinam eles a dividir nada. Nós estamos numa geração de pessoas que são egoístas, amados. E isso é muito ruim. Porque as pessoas veem um atropelado na rua, elas tiram flash. Vê uma pessoa esfaqueada, acidentada, levou tiro, elas tiram flash. Elas não estão preocupadas em ir lá e pegar na mão da pessoa, né? E não pode pôr a mão, não pode mexer, mas chegar do lado, liberar, olha, Deus está contigo. E se a pessoa tiver ali, já tiver sido recolhida, pelo menos fazer uma oração, né? Mas não, a preocupação primeira é tirar uma fotografia e expor nas redes nacionais, nas redes sociais. Ah, na rua tal morreu fulano, né? Foi atropelado fulano. Então a bondade passou longe do coração das pessoas. Como esse sacerdote aqui, esse levita. Pessoas que estavam dentro da religião, pessoas que conheciam a religião, pessoas que andavam com a religião, mas estavam longe de ter o Espírito Santo, porque estavam longe de ter no coração bondade. Estavam longe de ser bom para com o próximo. E, amados, eu cresci tanto assim, que eu, aos 17 anos, me formei em técnica em enfermagem. E quando eu me formei, aos 17 anos, eu trabalhava no hospital, era tão boa, que eu dava a roupa do corpo, se uma pessoa estivesse precisando. Então, eu cresci com essa característica. O meu esposo, quando me conhecia, eu falava assim, você é Madre Teresa de Calcutá, porque eu carregava dinheiro trocado no carro para doar. Todo lugar que eu passava, que eu via um andarilho, que eu via alguém, eu dava um dinheiro, porque eu tinha essa preocupação com o próximo. Eu tenho essa preocupação com o próximo, eu ainda sou assim, amados. Eu ainda sou assim. Nós fomos fazer um trabalho numa comunidade aqui em Juiz de Fora, nós não tínhamos recurso nenhum na nossa conta bancária. Mas nós falamos, nós vamos fazer 10 cestas básicas. Juntamos amigos, pedimos colegas, pedimos pessoas, e hoje as pessoas têm uma dificuldade muito grande de ajudar, de ser bom, uma dificuldade muito grande de abrir o coração. Mas nós conseguimos montar as 10 cestas e doar no Natal. Deus sempre prospera. Mas assim, eu não tive dificuldade de tirar do nosso e doar. Por quê, amados? Porque isso é uma característica que foi colocada no meu coração. Desde quando eu era criança. Não é a religião. Não é porque eu sou pastora que eu sou boa. Não. Isso é uma característica minha. Sabe? Eu sou aquela pessoa que, se eu pudesse, eu socorria todo mundo. Se eu pudesse, eu abençoava todo mundo. Se eu pudesse, eu levantava todo mundo. Isso é uma característica minha. É uma coisa que está impregnada em mim. É um fruto do Espírito que eu brinco assim, é o que eu mais produzo, porque verdadeiramente amar o próximo é uma coisa que eu tenho no meu coração. Eu sempre amei as pessoas que gostam e as que não gostam de mim, e eu sempre tive essa característica de ser muito boa, de me doar para o próximo. Eu não tenho tempo, se alguém me ligar lá de São Paulo, nem me conhece, às 3 da manhã, eu vou acordar e vou dar a mesma atenção com alguém que eu conheço que mora aqui do meu lado. Eu vou dar vou ter o mesmo carinho, o mesmo amor. Mas por quê, amados? Porque assim, eu aprendi isso. Isso foi impregnado em mim, essa característica de dar, de ser bom, de amar ao próximo. Porque eu tinha uma família que era assim, meus pais eram assim, minha mãe era assim, meu pai era assim. E eu aprendi com meu pai na palavra de Deus. Né, que quando você lê essa parábola, você vê que Jesus fala, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e ao teu próximo como a ti mesmo. Eu não posso ser boa se eu não amar primeiro a Deus e depois ao meu próximo.
Aí, amados, olha só. Sempre nós perguntamos, quem é o nosso próximo? Querido, o nosso próximo é todo aquele que cruza o seu caminho. Sabe, você está indo para o trabalho e de repente você passa e tem uma pessoa que dorme na rua te pedindo um dinheiro, te pedindo um pão, te pedindo um café, e você às vezes passa despercebido porque está com horário atrasado, porque está correndo, aí você passa despercebido. O próximo é todas as pessoas que Deus tem colocado no seu caminho, para você dar uma palavra, para você dar uma ajuda, para você sentar com ele, ouvir, né? Então, o próximo é todo aquele que você encontrar. A pior coisa que um homem é ser enclausurado em si mesmo e não se importar com a vida alheia. Gente, não existe coisa pior do que uma pessoa, ela viver o mundo dela. Os problemas dela são maiores do que o de todo mundo. Então, assim, eu não posso ajudar o meu próximo porque os meus problemas é maior que todo mundo. Eu creio que esse sacerdote e esse levita, quando ele viu aquele homem caído, eles se preocuparam era com eles. E se o ladrão vier e me pegar? E se o ladrão me tocar também? Né? Porque ele tinha passado pela mão de um salteador. E se esse salteador vier e me machucar também? Então eles não tinham bondade no coração. Eles tiveram medo. E o medo paralisou eles de tal forma que eles não puderam parar e socorrer uma pessoa que estava ali acidentada, precisando somente de uma mão amiga. Então muitas vezes nós fazemos isso. Sabe, amados, e quando você faz o bem para o próximo, não é o próximo que recebe, é você que recebe essa bondade, é você que recebe de volta. Sabe, quantas vezes eu fiz um trabalho uma época num abrigo de idosos que tem aqui de fora, e nós fizemos o Natal dos idosos. E levamos bolo, levamos refrigerante, levamos salgadinhos, levamos brinquedos, que eles gostam de boneca, aquelas idosas gostam de boneca, né? E foi muito gostoso, aquela comunhão, sabe? Aquela coisa gostosa de poder sentar com eles, de ouvir suas histórias, de abraçar, de beijar. Eles acharam assim, nossa, eles deram tanto para nós. Nada, querido. Eles nos deram tanto. Eles nos deram amor, eles nos deram tempo, eles nos deram carinho, eles deram sorrisos. Aquilo para nós foi, nós ganhamos um presente de Natal. Na verdade, a gente não estava doando nada. Nós estávamos indo lá para receber deles alegria, sabe? O amor que eles têm no coração. Que muitos filhos ignoram e pegam o pai e a mãe, jogam no abrigo e deixam morrer lá. Filhos que têm dinheiro, às vezes, fazem isso, amados. Pega os pais, joga lá na briga e deixa morrer lá. Sabe por quê? Porque o coração deles está tão no dinheiro que eles são incapazes de ter bondade no coração. E esquecem que os pais criaram, que os pais deram amor, que os pais deram carinho, que os pais deram atenção. Amados, eu cuidei do meu pai até o último minuto. Meu pai ficou anos na cama. Eu pegava meu pai, era um homem de 1,80 m. Eu pegava meu pai no braço, eu tirava, colocava na cadeira de rodas, da cadeira de rodas na cadeira de banho, dava banho, punha comida na boca. Eu levava meu pai para passear, colocava ele dentro do carro para levar na fisioterapia. Isso era todo dia, todos os dias. Eu criei uma lordose na minha coluna, um desvio na minha coluna, porque ele era muito pesado. Mas isso, amados, eu fazia com tanto amor, era tão gostoso quando no final do dia eu dava o banho e colocava ele na cadeira e ele sentava ali e começava a me contar repetidas vezes a mesma história. Sabe, ele e minha mãe, a mesma história de quando se conheceram, aonde eles se conheceram, aonde eles estavam, e as histórias dos filhos, era repetida, eu já tinha ouvido aquilo 1 milhão de vezes. As minhas irmãs têm recordação, têm as fotos, eu tenho as recordações das palavras, porque, na verdade, quem conviveu, quem ficou até o último minuto, foi eles. Eu fui me casar com quase 48 anos, porque eu fiquei cuidando dos meus pais, enquanto eles viveram, eu não me casei. Eu só me casei quando os meus pais já não estavam mais comigo. Primeiro foi meu pai, depois de 1 ano foi minha mãe. Minha mãe morreu na estrada, viajando, ela morreu nos meus braços, ela deu infarto. E eu cuidei deles. Quando os dois se foram, eu comecei a cuidar de mim. Sabe? Porque é importante, eu lembrava de tudo que eles fizeram, do sacrifício, né, das lutas que eles tiveram para me criar, das lutas que eles tiveram para me trazer até ali. Então, assim, eu estava retribuindo aquele amor, mas eu não estava dando nada, eu estava recebendo a oportunidade de estar com eles até o fim da vida deles. E isso para mim foi uma alegria tão grande que hoje, amados, além de ter uma consciência muito tranquila de tudo que eu fiz por eles, eu também tenho paz dentro de mim. Porque o que eu pude doar,
eu doei. O que eu pude fazer, eu fiz. Então, glória a Deus por isso, que Deus me deu essa oportunidade de mostrar ali a minha bondade com eles, o meu amor com eles. Porque eu não posso amar a Deus sem amar o meu próximo. Uma coisa está ligada à outra. Quem ama a Deus, ama o seu próximo. Quem ama a Deus vai distribuir o amor para o seu próximo. Nós muitas vezes, né, nem tocamos, nós somos egoístas. Sabe, amados, eu vou falar uma coisa. Certa vez, nós tínhamos um vizinho que era catador de papel. E eu lembro assim, nitidamente, eu tinha uns 16 anos, eu lembro nitidamente dessa história, e as pessoas passavam perto desse vizinho e fugiam deles. Né? E nós lá em casa, eu e minhas irmãs, nós somos criados do mesmo jeito. Então chegou o aniversário dos filhos, né? Esse senhor, ele limpava o nosso quintal, né? Eles ajudavam às vezes lá em casa. E chegou o aniversário dos filhos dele, mas as pessoas repudiavam porque eles eram muito sujos e moravam num barraquinho. E as minhas irmãs e eu resolvemos fazer um bolo em casa, levar para o aniversário do menino, sentar com eles e participar com eles. Meu pai, minha mãe. E foi assim, eu acho que foi o aniversário mais bonito que eu já fui na minha vida. Sabe por quê, queridos? Tinha tanto amor ali deles, tinha tanta alegria no coração daquelas pessoas, que eu falo assim, gente, eles deram a gente a oportunidade de estar com eles. E foi tão maravilhoso, porque um ano depois o marido dessa moça morreu, e ela ficou com os 2 filhinhos. E ela parou de catar papel, era dentro de uma escola de samba que eles moravam. E era tão interessante, assim, que fazia divisa com a casa que nós morávamos, né? Era um barulho, amados, vocês não têm noção do barulho que era. Mas aí ela sumiu. Ela pegou os filhos e voltou para a cidade, que ela era de origem, que era do interior. Mas sabe que eu nunca me esqueci do sorriso daquelas crianças, daquela mulher, que eu nunca mais vi. Eu tinha 15 para 16 anos. Né? E ninguém na nossa casa esqueceu. Tenho certeza que as minhas irmãs, todos lembram deles, porque eles eram pessoas que nos davam oportunidade. Mas muitas pessoas, muitos vizinhos nossos ali, porque nós morávamos praticamente no centro, muitos vizinhos repudiaram aquele pessoal. Tinha aquelas pessoas que eram boas? Tinha sim, a gente tinha muitos vizinhos maravilhosos que iam lá, levavam alimento para eles, que ajudavam, levavam eles para a casa deles para tomar banho, como nós fazíamos. Então tinha um grupo ali de vizinhos que eram muito bons e que ajudavam eles. E eles davam a oportunidade de nós estarmos ajudando eles. Então era tão bom, sabe? Muitas vezes nós, os vizinhos, que nos reuníamos e nós falávamos deles, né? Quanto amor tinha no coração daquele casal. Mas tinha muitas pessoas que repudiavam eles, porque eles eram catador de papel. Então, às vezes, amado, Deus está dando uma oportunidade de nós sentarmos com aquele catador de lixo, de nós sentarmos com aquela pessoa que é humilde. Nós estamos chegando no final de 2022, sabe? E assim, estou profundamente tocada pelo Espírito Santo aqui, porque assim, eu acho difícil uma pessoa dizer que ama a Deus e não amar o próximo. Eu acho difícil esse mundo egoísta que nós estamos vivendo. Sabe, as pessoas, elas hoje estão tão focadas, mas, em ter, em ser, que elas esquecem de amar. Então, assim, nós estamos vivendo um tempo, veio à minha memória aquela fase, sabe, agora, as jovens da minha época, nós nos unimos para ajudar o próximo. E eu não vejo isso hoje. Nós éramos tão solidárias, sabe? Nós tínhamos prazer em sair, alimentar os andarilhos, levar uma palavra de conforto, de amor. E quase não vemos isso mais. Aonde está essa geração de amor, de bom samaritano? Onde está o bom amor de Deus no coração das pessoas? Eu não posso amar a Deus sem amar o meu próximo. Eu não posso, amados. Primeiramente, ame o próximo. Que aí você vai estar mostrando o amor de Deus. Sabe, amados, a gente só pode amar as pessoas quando nós aprendemos o amor ágape. O que é o amor ágape? É o amor genuíno. É um amor que chega até a doer dentro de nós, sabe? Quando eu levanto assim, eu fico pensando o sacrifício de Jesus.
E todos os dias eu agradeço e falo, Senhor, obrigado por mais um dia. Porque Jesus se sacrificou para que eu tivesse vida, saúde, amor. Para que eu estivesse aqui hoje falando dele. Então, queridos, vamos ser bons uns para com os outros. Vamos ter bondade no nosso coração. Amados, não tem coisa pior do que você fazer para o próximo e tirar foto, colocar na internet, você doando cestas básicas, você doando as coisas. Eu faço isso, mas eu não aceito tirar foto. E eu falo com meu esposo, nós nunca vamos fazer isso, porque eu acho que o que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber. Nós passamos muito apertos aqui. Tivemos muitas pessoas boas que nos ajudaram. E nós somos eternamente gratos. Porque tudo que eu plantei ao longo da minha vida de bondade, quando eu precisei, pessoas se levantaram para nos abençoar. Então são sementes, foram colheitas que nós tivemos agora. Então se você tem a oportunidade, seja bom para as pessoas, sabe? Tenha bondade, tenha benignidade, seja benigno com a pessoa, seja amoroso, seja carinhoso, seja o bom samaritano, sabe? Às vezes aquela pessoa está precisando ser levantada com uma palavra sua. Seja assim, amados, exale esse amor de Cristo. Jesus está voltando, quando Jesus chegar, ele vai olhar para a igreja, ele vai falar onde está o amor. Amados, tem igreja que a gente entra, que as pessoas se cumprimentam dentro da igreja e na rua vira cara, amados. Tem pessoas que nós já convivemos, que nós já ministramos sobre a vida das pessoas que hoje não nos respeitam e não andam conosco. Sabe, amados, que amor é esse? Um amor de interesse, um amor de jogo. Não, queridos, o amor ele tem que ser puro, verdadeiro, genuíno. Jesus foi claro aqui, amarás o Senhor teu Deus. Primeiramente eu amo a Deus, depois eu amo o meu próximo. Mas eu não posso amar o próximo se eu não amo a Deus. E se eu amo a Deus, eu tenho a bondade de Deus no meu coração. Porque o amor dele me ensina a ser bom, me ensina a ser generoso, me ensina a ser amoroso, a ser benigno. Me ensina, esse fruto está em mim. Então é necessário que nós aprendamos com Cristo, aprendemos com a palavra. Lá em 1 Coríntios 13 diz assim, o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha. O amor, amados, é aquele amor paciente, sabe? Tem esposas perdendo paciência com o esposo, tem esposa que não tem tem ciúmes, ar de ciúmes, tem inveja, briga. Gente, isso não é amor. Sabe, um dia eu falei, se o seu esposo fizer algo, sirva algo para ele, faça um café da manhã e lava na cama. Mostra para este homem que errado é ele, não é você. Sabe, mas cura esse homem com o seu amor. Porque o amor de Deus que está em você vai curar esse homem. Se ele está te traindo, ele vai sentir vergonha. Ele vai sentir vergonha dele, a consciência dele vai mostrar para ele que você é uma mulher de caráter, você é uma mulher boa, você é uma mulher generosa. A mesma coisa eu falo para os homens, se está acontecendo isso, dê flores, trate bem, respeite, ame. Sabe, amados, eu cobro muito isso do meu esposo e às vezes eu falo com ele assim, eu sou até chata, porque eu falo assim, amor, aniversário do nosso casamento, temos que estar juntos e fazer algo, temos que sempre fazer, sabe? E ele fala comigo, não, você está certa, você está certa, você está certa, porque ele não foi criado da forma que eu fui criada, ele foi criado diferente, então a gente tem que entender, cada um é criado de um jeito. O amor que ele tinha na casa dele era diferente do amor que eu aprendi. Eu sou um amor grudento. Ele aprendeu um amor independente, né? Então eu sou aquele amor grudento que gosta de ficar pertinho, de abraçar, de dar beijo, de ficar juntinho. Ele não, ele aprendeu a amar, a respeitar, mas não sendo assim tão grudento. Então, hoje ele já aprendeu muito, nós já aprendemos muito um com o outro. Ele já me ensinou a ser menos grudento e eu já ensinei ele a ser mais grudento, né? Então, assim, é isso, amados. Isso é o amor. A gente tem construído o nosso amor da forma que é certa. Ele não é certo, nem eu sou certa. Então, nós aprendemos aonde? Na palavra.
Fomos criados de forma total. Primeiro que o homem é criado de forma diferente da mulher. Então nós, mulher, temos que ter essa bondade, esse amor, ser a boa samaritana na vida do nosso esposo. Sabe, ser bom samaritano não é só levantar um andarilho, não. Ser bom samaritano é você levantar todas as pessoas que estão ao seu redor, da sua família, dos seus amigos, do seu casamento. É você levantar todos aqueles que estão precisando de você. Isso é ser bom samaritano. Provérbios 14, 31 diz assim. Provérbios 14, 31. Provérbios 14, 31, amados. Quero ler essa palavra aqui com vocês. Me emocionei aqui hoje. Deus falou. Provérbios 14, 31 diz assim, amados. O que oprime o pobre insulta aquele que criou, mas o que se compadece do necessitado honra-o. O que oprime o pobre insulta aquele que o criou. Se eu oprimo um pobre, eu estou insultando a Deus. Mas o que se compadece do necessitado, honra-o. Mas o que se compadece do pobre, ele honra a Deus. É isso que Salomão estava falando em Provérbios. Olha que coisa profunda. Grava no seu coração. O que oprime o pobre, insulta aquele que o criou. Mas o que se compadece do necessitado, honra-o. Se eu estou oprimindo um pobre, uma pessoa que está precisando, se eu não estou sendo um bom samaritano, eu também estou oprimindo a Deus. Eu também estou sendo, não estou compadecendo, não estou fazendo descaso de Deus, do amor de Deus em mim. Então, quando eu amo aquela pessoa, quando eu cuido daquela pessoa, eu estou mostrando que eu tenho o amor de Deus em mim. Colossenses 3,12 diz assim, portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amados, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. É necessário que nós possamos nos revestir de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Não se esqueçam, amados, nós estamos tratando do nosso coração. E se nós estamos tratando do nosso coração, é necessário fazer esses curativos em nós. Está sangrando? Tem pessoas que vai sentir como, pastor, essa palavra foi para mim, machucou, arrancou dentro de mim sangue. Queridos, uma ferida para ser curada, ela precisa ser raspada. Primeiro a gente tira a casca suja, lava, limpa, depois a gente coloca pomada para sarar. Assim é o que Deus está fazendo conosco aqui nesses dias. Não pense vocês que Deus não falou comigo sobre isso. A bondade, amados, a benignidade, a compaixão, ela está acabando no mundo, mas nós somos aqui chamas do Espírito, nós estamos cheios do Espírito para exalar essa bondade de Deus, para exalar essa compaixão, este amor com todos aqueles que nos rodeiam. Não é tanto o que fazemos, mas o motivo pelo qual fazemos que determina a bondade ou a malícia. Não é o tanto o que fazemos, mas é da forma que fazemos, que determina se eu sou bom ou se eu estou fazendo só por interesse. Não cuide do próximo por interesse. Cuide do próximo porque você ama o próximo. Cuide do próximo porque você tem o amor de Deus. Porque você é um bom samaritano. Você não é um sacerdote, um levita, que tem Deus, que tem uma religião, que tem igreja, mas não tem amor. Você é um homem escolhido por Deus. Não importa se você é samaritano, judeu, não importa. Importa que o seu coração seja uma fonte de água para jorrar para a vida eterna. Não importa de onde virá. Importa que Deus encha você dessas verdades e você passe a viver essas verdades em você. Como nós queremos viver isso todos os dias. Eu quero voltar, amados. Deus falou isso comigo aqui agora. Eu quero voltar a viver aquilo que eu vivia. Sabe, como adolescente, não morreu dentro de mim. Aquela menina ainda está aqui dentro de mim. Aquela menina que tinha garra de ir lá e levantar os necessitados, ainda está aqui dentro de mim. Hoje eu não faço as obras que eu fazia naquela época. Mas muitas vezes nós vamos fazendo outras coisas. Hoje Deus me levou para outros lugares. Mas eu quero que Deus me leve de volta para aquele lugar, lá para a rua, para dar comida para os pobres, para levantar os necessitados.
Sabe, nós estamos chegando perto do Natal. Se levante como igreja. Prepare cestas, prepare brinquedos, prepare algo. Leve para o seu próximo. Vamos fazer isso, vamos fazer Nós estamos aqui, vamos supor que 50 pessoas viu essa live. Se essas 50 pessoas, se cada uma das cestas básicas, são 500 cestas, são 500 almas alcançadas. Mas quando você chegar para doar, fala, eu trouxe aqui porque Jesus te ama e Ele mandou trazer para você, porque o amor dele transborda de mim para você. Abraça essa pessoa, não importa que ela more dentro da sarjeta, vai lá, abrace ela, dê um beijo nela e deseje um Feliz Natal, porque você vai receber, não é ela que vai receber, não, é você. Você vai sair tão cheio do amor de Deus que você vai ver como é maravilhoso a gente amar o nosso próximo. Se você tem que perdoar, se você tem que ser humilde, se você tem que ter compaixão por alguém, aproveite esse tempo, seja manso como a pomba, seja manso. Amém, queridos? Que a bondade de Deus esteja no seu coração. Eu vou orar por você. Pai, neste momento, Senhor, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui. Eu quero agradecer pela tua palavra sobre a minha vida, sobre a vida dos teus filhos. Pai, eu quero agradecer tudo aquilo que o Senhor tem falado conosco, Pai, no decorrer desses dias. Pai, que o Senhor possa nos abençoar, Pai. Abençoe os teus filhos, Pai. Enche a casa dos teus filhos, Pai, com a tua bondade. E que o amor, Pai, seja, Pai, um instrumento, combustível que está impulsionando os seus filhos nesse dia. Eu declaro sobre cada família, sobre cada um, em nome de Jesus. Amém e amém. Amados, 13º dia, nós estamos hoje. Amanhã, amados, nós vamos começar, amanhã será o 14º dia. E a semana que vem, no próximo domingo, sem ser esse agora, no próximo, nós vamos estar terminando e nós vamos estar fazendo às 20 horas, nós vamos estar fazendo, amados, mais mais uma semana. Será a última semana. Mergulhe, aprofunde-se, inscreva no canal, sabe? Leve esse vídeo a alguém, amados. Alguém precisa ouvir a palavra de Deus. Amém, queridos? Amo vocês.